Galera, que bom poder estar aqui com vocês. Acho que é uma das visões mais espetaculares que alguém pode ter na vida é uma sala repleta de jovens, 9h34 da noite, sentando para abrir a Bíblia e buscar o Senhor. Eu acho que não tem nada que pague uma coisa dessa. Hoje eu estou aqui com a minha família. Se você sabe, a gente é missionários lá nos Estados Unidos. Deus abriu a porta para a gente poder estar todo mundo junto no Brasil pela primeira vez em quase 4 anos. Então a gente está de férias. Olha eu aqui de férias. Estamos aqui de férias, mas daqui a pouco meu filho vai gritar, fazer alguma coisa lá fora. Então fica ligado aí. Mas que bom poder conectar com vocês mais uma vez. Animado para compartilhar. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês, na verdade, um panorama, uma perspectiva bíblica a respeito da presença de Deus e do desejo pela presença de Deus. A gente vai visitar e pular de texto em texto e eu espero que no final você tenha uma resposta fundamentada nas Escrituras de que vale a pena ser alguém desesperado pela presença de Deus. De que é tudo bem você ser maníaco, compulsivo por Deus. E que vale a pena você ser intenso por Deus. E que vale a pena você buscar Deus com tudo que você tem nessa hora. Que não é um desperdício. Que não é uma fase. Que não é uma coisa de jovens. Na verdade, é o real sentido da vida. E eu queria inspirar vocês a fazer disso a obsessão de vocês também. Eu lembro que eu tinha também, uma vez, 16 anos de idade, o Espírito Santo me encontrou num retiro de adolescentes e a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu era um jovem desesperado por Deus, eu era uma pessoa interessado em culto e vigília. Para mim, tipo assim, se tem alguma coisa de oração, eu estaria lá. Se tivesse algum evento de adoração, eu estaria lá. Se tivesse qualquer coisa, Deus, eu ia lá. Não importa onde fosse, eu viajei muito, ainda adolescente, atrás do mover de Deus nos anos 90 no Brasil. E aí tinha uma galera mais velha que falava assim, isso aí é fogo de palha. Isso aí é porque é jovem, não tem um pinto para dar água. Isso aí, só está assim porque não tem mais nada melhor para fazer. E eu ouvia isso de jovens chatos crentes. Sabia, né, que quando a gente fica velho, a gente pode virar um crente chato também. Por isso que é importante hoje você decidir ser um crente legal. E ser um crente legal tem muito a ver em ser fascinado, desesperado pela presença de Deus. Amém? Eu vou falar um monte de versículos, espero que você esteja anotando. Eu fiz 42 anos de idade, você que não parece, mas eu entrei para a seita do oculismo. E agora eu preciso de olhos extras para poder ler a Bíblia. É muito frustrante. Mas eu queria que você desse uma olhada comigo no primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês. Isaías 66, versículo 1. E a gente vai dar um grande passeio nas Escrituras. Se segura. Fica pronto. A gente vai até que horas, André? Hã? 10h20, 10h30. Pastor tem que perguntar, mas assim, né? E quando a gente falar assim, falta só 5 minutos, não significa nada. Vamos lá, né? Isaías 66. Gente, muito importante vocês evitarem as conversas paralelas. Eu sei que vai ser muito interessante, você vai falar assim, uau, olha só o que ele falou. Mas, tipo assim, espera para chegar no alojamento e virar a noite inteira conversando. É isso que vai acontecer mesmo? Então, tipo, né, agora não. Beleza? Isaías 66, o último capítulo do maior profeta do Antigo Testamento. Isaías é fascinante. E aí
O livro o livro termina com uma pergunta retórica. O céu é o meu trono e a terra é o suporte para os meus pés. Acaso poderiam vocês construir para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Essa é a pergunta de Deus para Isaías e para o povo de seu tempo. Isaías ele estava escrevendo num determinado período da história da nação de Israel, onde ainda não havia acontecido a invasão babilônica, onde eles foram deportados e o templo e a cidade de Jerusalém havia sido destruída e saqueada. Ou seja, o templo de Israel estava funcionando de boa. Só que a pergunta é: existe alguém interessado na minha presença? Existe alguém olhando para mim e tendo noção do meu tamanho, da minha glória, da minha dignidade? Existe alguém interessado nessas coisas? Deus está falando assim: olha, o céu é o lugar onde eu habito. A terra é só o banquinho do meu pé. Vocês têm noção da minha grandeza e da minha majestade? Vocês acham esse templo funcionando aqui suficiente? O meu plano é encher toda a terra com o conhecimento da minha glória. Se você sabe o quão grande eu sou, você sabe que eu não caibo dentro de um templo. Não existe igreja grande ou catedral magnífica que possa caber ou conter a própria presença de Deus. Por isso que a pergunta é retórica. A pergunta não tem uma resposta, e a resposta está na obviedade do tamanho imensurável de Deus e da sua glória. A pergunta existe para que ela possa pegar a atenção de alguém que esteja interessado. É como se Deus estivesse lançando uma rede em busca de um peixe. É como se Deus estivesse olhando para a terra em busca de alguém que estivesse olhando de volta para ele. Será que tem alguém interessado no tamanho da minha glória? Será que tem alguém interessado no poder do lugar onde eu habito? Será que tem alguém olhando para o céu? Será que tem alguém olhando para mim? Quem na minha geração, na nossa geração, vai se ocupar mais com as coisas de Deus do que com as próprias coisas? E quem vai tentar preparar na nossa geração um lugar para Deus habitar que seja maior e mais significativo do que os esforços que nós podemos realizar para tornar o nosso próprio nome célebre? A pergunta é: existe alguém olhando de volta para Deus? Será que você já viu o tamanho da minha glória e da minha majestade? Essa pergunta, eu acredito que ela precisa ser feita e revista em cada geração. E em toda geração, Deus encontra alguém ocupado mais com a presença dele do que construir um ministério para si. Em cada geração, Deus vai encontrar pessoas mais interessadas na glória de Deus enchendo toda a terra do que o meu nome sendo conhecido em toda a terra na minha geração. Deus está em busca de pessoas interessadas na glória e na dignidade do seu nome. Deus está à procura de um amante, porque ele é um. Deus está à procura de amor, porque é isso que ele é. Deus é um apaixonado procurando por outro. Deus é um coração em busca de outro. Sabe, não existe templo, ministério ou realização ministerial que nós possamos fazer que Deus vai ficar impressionado. Tipo, eu sei que a igreja de vocês é uma das mais bonitas que eu já fui no Brasil. É incrível. É massa. Quando eu chego lá, espetacular. Só que Deus está falando assim: eu não caibo aqui. Isso aqui é massa. Mas eu quero saber se tem alguém preocupado comigo. Eu quero saber se tem alguém olhando de volta para os meus olhos. Eu quero saber se nesse lugar, enquanto a gente faz o que a gente faz, e se ocupa das coisas que enchem a nossa agenda, ainda tem no seu coração suspirando pela minha presença. Tem alguém interessado em Deus neste lugar? Tem alguém ansiando por Deus neste lugar? Essa é a pergunta. O céu é o meu trono e a terra é só o estrado, o banquinho dos meus pés.
Será que vocês podem fazer alguma coisa tão impressionante que possa me caber dentro? Jamais, mas eu estou em busca de um lugar para descansar. Eu estou em busca de um lugar onde eu posso fazer a minha presença mais do que uma visita. Ao longo da história, Deus visitou a terra em diferentes momentos, em diferentes histórias. Geralmente, quando Deus visita a terra, nós damos o nome disso de avivamento. Avivamentos são muito legais, mas não existe avivamento sustentável, nem avivamento duradouro, porque uma visita sempre foi feita para ir embora. Né? Quem nunca já recebeu aquele visita em casa, que por mais legal que seja, depois de uns dias ou depois de umas horas, fala assim, querido, eu amo a sua presença, mas tudo tem um limite. Né? A gente morava em Vitória, e lá a gente é na praia, né? E na praia sempre vai parente. Mas tem um limite. Embora a gente ama as pessoas, a gente ama com as nossas limitações. Deus está em busca de pessoas que amem a sua presença além dos limites. E além das nossas próprias limitações. Porque é assim que Ele ama a gente. É assim que Ele deseja a gente. Eu já falei em outras oportunidades com vocês que o tanto que nós fomos feitos para existir é o tanto que Deus deseja a nossa presença. Porque nós fomos feitos para estar na presença de Deus. Então, se nós fomos feitos para existir para sempre, isso significa que Deus nos ama na sua presença eternamente. Efésios capítulo 1, a palavra de Deus diz, antes da criação, Deus nos desejou diante dele, de maneira santa e irrepreensível. Queridos, Deus ama a nossa presença mais do que a gente ama a presença dele. A gente ama a presença de Deus, geralmente, sábado de noite, domingo de manhã. Mas, tipo assim, quando vai dando meio-dia, a gente tem outras coisas também para fazer. E embora o nosso amor seja real pela presença de Deus, o amor de Deus pela nossa presença é nosso Pai. Deus nos fez para Ele e para sempre. O que precisa acontecer no nosso coração é querer Deus aqui também, pertinho de nós, para sempre. Mais do que uma visita, a mudança de Deus para a terra. Bom, esse é o plano de Deus. Deus não fez a terra para dar tudo errado, entregá-la para o diabo, destruir ela, dar um reset e levar todo mundo para morar para o céu. Deus não fez a terra para isso. Deus, no fim da história, vai ter o motivo pelo qual Ele fez a terra. E o motivo pelo qual Ele fez a terra é que pudesse estar conosco para sempre aqui, na terra como no céu, juntos e unidos, assim como Adão, 6 horas da tarde. Deus nos fez para a sua presença. E a questão é, se Deus nos fez para isso, e se Deus quer se mudar para a terra, será que a gente consegue imaginar as implicações de Deus entre nós? A primeira coisa que a gente precisa lembrar, queridos, é que Deus é santo. E se Deus está mudando para cá, nada que não seja santo pode continuar. Aquele que está dentro de nós, trabalhando nos nossos corações, para que nós possamos ser um povo no meio de quem Ele possa também habitar. Por isso que Ele não deixa a nossa vida quieta. Por isso que Ele não deixa a gente ficar acomodado na mesmice. Por isso que Ele está sempre desafiando a gente a olhar de novo para Cristo, a resolver questões dos nossos corações. Por isso que a gente não tem paz. Porque se Deus está mudando para a terra, a gente deveria ficar preocupado com isso. A gente deveria ficar assim, meu Deus, como que eu preparo um lugar para Deus vir? Se esse é o plano de Deus, o que eu preciso fazer? Sabe, quando você vai receber a célula na sua casa, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que jogar todas essas coisas na sua cama e fechar a porta. E depois você arruma. Mas você precisa, pelo menos, a sala, onde as pessoas vão vir e chegar, tem que estar mais ok. De repente, assar um pão de queijo, sei lá, botar uma aguinha, uma paradinha assim, simples. Mas são coisas que a gente pensa nas pessoas que estão vindo e como podemos receber a sua presença de uma maneira que seja honrosa, que demonstre amor, afeto, cuidado. Imagina se nós levássemos isso para hospedar de vez ou de fato a presença de Deus. E aí, em geração, todas as gerações, alguém fica obcecado por esse tema. Alguém fica, fascinado. Esse é
a obsessão da minha vida. Esse é o meu tema. É isso que eu penso todos os dias. É disso que o meu coração vive. Eu sou fascinado por Deus, porque Deus é fascinado por mim. Deus quer mudar para cá e eu quero que Deus mude. O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir para preparar um lugar onde Deus possa vir manifestar a sua presença e não precisar mais ir embora. De tempos em tempos, pessoas desesperadas por Deus, eles encontram meios. E geralmente, o meio é: eu não posso mais viver como estou. Não está nada bem se Deus não estiver aqui. É muito legal que as coisas estão dando certo, mas Deus entre nós é aquilo que realmente importa. E aí então Deus coloca um desespero e um anseio no coração de algumas pessoas, e geralmente sabe o que as pessoas fazem? Elas começam uma reunião de oração. Porque o próprio Salmo vai dizer que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ó, até acendeu uma luz aí. Aí, acendeu o luz. Rapaz, tá bonito, tá legal. Mas se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, se a base do seu trono é adoração, santidade e justiça, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. A gente precisa deixar esse tema inflamar os nossos corações e incendiar as nossas vidas. Isso precisa ser a coisa que a gente pensa e o valor e a prioridade pela qual a gente trabalha. Preparar um lugar para Deus na nossa geração. Sabe, as implicações de Deus se mudando para a terra e para o lugar onde você está são incríveis. A gente não faz ideia de quanto a presença de Deus é significativa até ela chegar. Então vale a pena, ao olhar o relato bíblico de homens e mulheres que tiveram fome e desejo pela presença de Deus de uma maneira desequilibrada, para que a gente possa seguir o seu exemplo. Bom, para mim, o maior exemplo que existe, Rei Davi. Rei Davi era uma pessoa obcecada pela presença de Deus, né? E ele foi até as últimas consequências com isso. E ele fez tudo o que ele podia fazer na sua geração para hospedar a presença de Deus. É só para você lembrar um pouquinho, o Rei Davi, ele não era tipo agente, crente carismático. Tá ligado? Ele não era tipo Bethel, IHOP, adoração irado, upper room. Não, ele era judeu. 3.000 anos atrás, no meio de um deserto. Tipo assim, idade do bronze. Sinistro. Era um pouquinho depois da idade da pedra. Era tipo bem desarticulado, mas o cara foi obsessivo com a presença de Deus. E ele pregou tudo que ele tinha e tudo que ele possuía para seguir o desejo e a obsessão que ele tinha pelo próprio Deus. Eu estou usando essa palavra, obsessão, porque eu quero que vocês fiquem assim, chocados. Eu não quero que vocês achem que a gente vai resolver esse problema de uma maneira muito comportada, nem normal, não. Precisa ser um anseio, precisa ser um desespero, precisa ser uma obsessão. Porque senão a gente vai ter o que a gente quer e a gente vai ficar satisfeito com o que a gente tem. A gente vai ficar feliz com o culto de jovens e o domingo de manhã. A gente vai ficar feliz com a cela e todas essas coisas. Ótimo essas coisas, mas nós queremos Deus aqui. Nós estamos falando de outros 500. Nós estamos falando da presença manifesta de Deus pairando em um determinado lugar. E todas as possibilidades que isso traz junto com ela. Bom, eu quero te mostrar como que Davi ficou obcecado pela presença de Deus, para que talvez você possa se inspirar na jornada dele e dos amigos dele. E fazer a mesma coisa. Vamos dar uma olhada em alguns salmos. O primeiro salmo que eu queria ler com vocês, Salmo 16. Pode ler o Salmo 16 depois inteirinho. Mas eu queria mostrar para vocês o versículo 11. Salmo 16, 11.
Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Em outras versões, tu me mostrarás o caminho da vida e na tua mão direita existem delícias perpétuas. Alguém tem essa versão aí? Eu gosto da delícia perpétua, porque delícia é o meu tipo de linguagem. Mano, quando falo em pudim, quando falo em delícia, eu já fico assim, vai vir um pudim muito bom. Davi, ele está comparando a presença de Deus com pelo menos usando uma das linguagens mais incríveis da experiência humana, da sensação de prazer. Delícia. E ele está conectando delícia com a presença. Ele está conectando prazer profundo com a própria presença de Deus. Sem a revelação de que a presença de Deus é o nosso desejo mais profundo e a resposta para os nossos anseios mais profundos, a gente vai estar buscando Deus pelo motivo errado. Porque Deus precisa ser um fim em si próprio. Geralmente as pessoas buscam Deus porque se Deus vem, bênção vem. Não é mentira, mas não passa também de ser interesseiro. É legal, se Deus vier, a igreja vai encher. Se Deus vier, muito milagre vai acontecer. Se Deus vier, vai ter prosperidade. E todas essas coisas são o quê? Verdade. Só que Deus está interessado em se revelar para um grupo de pessoas que veem Deus como a sua própria delícia e o seu próprio desejo de prazer. Será que a gente vê Deus nesses termos? A gente geralmente vê Deus como o quê? Um velhinho, cabelo branco, sentado lá no trono. Às vezes é meio chato. Às vezes é meio tipo, sei lá, ele exige, né, que a gente vem todo domingo. Não. A gente precisa trocar Deus e botar ele na devida categoria. A categoria de Deus no coração humano está na categoria prazer, desejo, deleite. Eu estava lendo hoje mais cedo com a outra igreja que eu estava ministrando. João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar alegria completa. Aí eu paro e falo assim, cara, o que será alegria completa? O que será que Deus tem que pode encher o coração humano de tamanha realização ao ponto de definir isso como real alegria? Eu não sei, mas eu não tenho nada melhor para pensar sobre. Eu quero meditar todos os dias em como eu posso permanecer em Deus e no seu amor. E eu quero descobrir as delícias perpétuas da sua mão direita. Amém? E aí, gente, está fazendo sentido para vocês? A pergunta é, Isaías 66, onde que eu posso morar? A resposta está em pessoas que olham para Deus não como um meio ou um pulo para a bênção, mas como o próprio fim. Deus é um fim em si mesmo. E ele precisa ser o nosso próprio prazer. Dá uma olhada comigo no Salmo 24. Outro Salmo do rei Davi. Não, Salmo 27, desculpa. Salmo 27, versículo 4. A única coisa que eu peço ao Senhor e o meu maior desejo. Gente, essas categorias prazer e desejo a gente usa para quê? Comida, sexo, realização, alegria, objetivos enormes nas nossas vidas, não é?
Olha a linguagem que Davi usa para Deus. Deus é o meu maior desejo. A resposta precisa ser muito mais do que, tipo assim, eu concordo. Deus não precisa da nossa concordância, porque Ele está em busca do nosso coração, do nosso desejo. Uma coisa eu peço ao Senhor e é o meu maior desejo. Qual que deve ser? Morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi é guloso, porque ele pede uma coisa só, mas na verdade ele fala três. Tá ligado? Aquele amigo que você oferece, né, um copo de água, depois ele está sentado no sofá. Davi, ele fala, uma coisa só eu quero. Tá bom, Davi, o que você quer? Eu quero morar na casa de Deus. Eu quero ver a beleza de Deus. E eu quero fazer perguntas. Olha só, você dá a mão, ele quer o braço, ele quer tudo. Ele é obcecado por Deus. Agora a gente está botando novamente no contexto, a gente está falando do rei Davi, ok? Você acha que um rei é uma pessoa de boa ou uma pessoa ocupada? Quantas reuniões será que um rei consegue ter em um dia? Quantos ministros, executivos e pessoas importantes que cuidam da economia, da fazenda, dos negócios do comércio exterior, das construções, dos projetos, da riqueza, do banco. Sabe, o tanto de gente importante com quem um rei precisa interagir. E aí você vai e pergunta, rei, o que você quer da sua vida? Se você pudesse ter, fala aí. O rei Davi, ele ia te dar um sorrisinho maroto. Ele ia falar assim, se eu pudesse. O que eu quero, na verdade, eu quero habitar na casa de Deus. Eu quero olhar para Deus. E eu quero fazer todas as perguntas possíveis. E às vezes a gente chega para Deus e a gente quer ter respostas, né? A gente quer que Deus dê para a gente uma receita de bolo de como fazer a nossa vida funcionar, ou de como ter uma vida bem-sucedida, ou de o que é certo, ou de o que é errado. Mas Deus quer gerar nos nossos corações mais perguntas sobre Ele. Em vez de responder toda a nossa curiosidade, Ele quer que o nosso coração nunca deixe de ser fascinado. E que a gente nunca pare de perguntar ao olhar para quem Ele é. Se nós pudéssemos escolher uma coisa só, eu não sei se nós escolheríamos habitar na casa de Deus todos os dias das nossas vidas. Simplesmente porque a gente ainda não compreendeu a preciosidade da presença. Em toda geração, Deus está em busca de alguém que experimentou os seus afetos no nível de prazer e delícias. E essas pessoas, elas falam, se eu pudesse escolher, a única coisa que eu realmente quero é habitar na casa de Deus todos os dias. Trazendo para vocês um pouco mais de contexto do rei Davi. O rei Davi também era a transição entre, né, o período dos juízes e o período dos reis. O rei Davi foi o segundo rei de Israel, depois de vários anos que eles já tinham entrado na terra de Canaã, mas não tinham reis. Eles tinham juízes. E o tempo dos juízes era meio zoado. Ok? Se você ler Juízes, você vai ver que, tipo assim, esse povo tem problemas. Se você acha que o Brasil hoje é meio confuso, espera para ler Juízes. Ok? Só que o povo de Juízes, né, é o mesmo povo, a mesma galera, né, de Josué. Josué era o cara que herdou a lei e o ministério do próprio Moisés. O povo de Israel, naquele tempo, eles viviam na sua relação com Deus de uma maneira silenciosa, ritual e sacrificial. Para você chegar perto da presença de Deus, você tinha que trazer primeiro um presente para apaziguar a sua condição de pecado com a santidade da presença de Deus.
A gente não podia chegar na presença de Deus, tipo assim, oi, cheguei. Igual a gente chega no culto hoje, sabe? De uma maneira completamente irreverente, pá, não sei o quê, de boné. Não. Ao respeito, né? Não, brincadeira. Você pode estar... Bora. Eu até uso boné também. Mas tá ligado? A maneira como a gente lida com as coisas de Deus hoje em dia era completamente... Naquele dia, se você comparecesse na presença de Deus despreparado, havia uma grande possibilidade de você morrer fulminada. Ok? Porque a sua condição pecaminosa na presença real de Deus no tabernáculo não ia dar certo. Porque Deus é santo e ninguém pode entrar na sua presença com pecado. Então, parte do meio de se acessar Deus era por meio do sangue de um animal que morria em seu lugar por causa dos seus pecados. E aí, então, você poderia comparecer na presença da santidade de Deus. Olha o rolê. Ok? E tinha 1 bilhão de regras de como se acessar Deus. Se acontecer tal coisa, você tem que trazer tal bicho. Se acontecer outra coisa, você tem que trazer tal bicho. Uma vez por ano, vocês têm que botar a mão no bode e mandar os pecados dele para fora do tabernáculo. Era complexo o sistema de se acessar Deus nos dias do rei Davi. Só que Davi, ele era desesperado pela presença de Deus, e ele ansiava tanto pela presença de Deus, ao ponto de correr riscos em busca da própria presença. Vocês estão me acompanhando a ideia? Ok? Nos dias de Davi, o tabernáculo de Moisés ele continuava funcionando em uma cidade chamada Gibeá. O rei Davi, ele era obcecado pela presença de Deus e ele preparou para o Senhor uma tenda na cidade de Davi, na cidade de Jerusalém, que ele havia acabado de capturar dos jebuseus. Era uma fortaleza. E lá ele armou uma barraca, botou a Arca da Aliança no meio. E ele falou, nós vamos lidar com a presença de Deus mais ou menos como eu tenho visto nas minhas visões do templo de Deus do céu. Quando ele escreve o Salmo 24, não existia templo, ok? O templo só é construído pelo seu filho, Salomão. De que templo Davi estava falando aqui? Eu quero habitar no templo de Deus. Não existia templo de Deus, queridos. Davi estava vendo uma outra realidade. Ele estava completamente fascinado e desejando trazer para a terra aquilo que ele estava vendo rolar no céu. Quando ele fala, eu quero habitar no templo de Deus. Todos os dias da minha vida, os caras iam olhar assim, mas que templo? Não tem um lugar para você poder ir? Ele falou, tem. Porque o céu não é porque é espiritual que não é real. O céu é incrível. O lugar onde a presença de Deus está é o epicentro da alegria e da felicidade, porque o Deus que está sentado no trono do céu é o ser mais completo, feliz e realizado, e tudo ao redor dele transborda prazer, gozo e alegria. E o rei Davi falando, eu quero que seja na terra, como eu tenho visto que é no céu. Outro texto que eu acho que Davi viu e que deveria encher de inspiração para a gente é o Salmo 110. Perdão. Dá uma olhadinha comigo, Salmo 110. Para mim, essa frase, a primeira frase, é a mais absurda de todas. Aqui a gente tem rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, falando o seguinte, o Senhor disse ao meu Senhor. Se você fosse ler no original hebraico, você ia ver Yahvé falou com Adonai. Se a gente tivesse traduzido ao pé da letra, o texto seria Deus falou com Deus. De onde que Davi tirava essas ideias? De que Deus falava com Deus.
de que havia um Deus assentado no trono, à direita do Deus assentado no trono. E que eles conversavam entre si. E que esse era o lugar que ele queria morar para sempre. Esse era o lugar da sua habitação. Deus falando com Deus. No Salmo 2, a gente não precisa olhar lá agora, mas a gente vê outra vez Deus falando. Esse é o meu filho. Hoje eu te gerei. Você é o herdeiro de todas as nações. Todas as nações pertencem a ti. O rei Davi, ele vê outra visão do céu e da interação amorosa entre Deus e Deus. Aqui nós estamos vendo que a Trindade, ou que o Deus Pai e o Deus Filho, eles estão interagindo entre uma relação amorosa na sala do trono e que o rei Davi tinha acesso para ver e ouvir essas conversas. E que esse ele falou, se é assim no céu, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a mesma coisa na terra. Eu vou preparar um lugar onde Deus possa ser entretido da mesma forma como no céu. Isso vai concordar com a oração do neto de Davi, Jesus, ok? Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele fala o seguinte, na terra como no céu. Assim como você tem visto no céu. O que a gente tem visto do céu? O que a gente sabe do céu? O que no céu mais chama a nossa atenção? Será que a nossa vida é tentar ser crente para conseguir ir para o céu? Ou será que a gente pode fazer alguma coisa para trazer o céu para a terra? Será que a gente pode emular, ou simular, ou tentar fazer aqui entre nós aquilo que eles estão fazendo agora mesmo, nesse lugar incrível chamado a sala do trono? Quando nós olhamos para o céu, o Deus mais feliz e realizado que existe, ele se cercou de nada mais, nada menos do que uma reunião de oração. No céu existe uma reunião de oração acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem feriado, sem cessar. É uma reunião de oração centrada na beleza, na majestade, na glória daquele que está sentado no trono, e todos ao redor de Deus estão pegando fogo. Deus faz com que os seus mensageiros se tornem chamas de fogo. Querubim significa aquele que queima. Deus é radiante de glória. E a obsessão de Davi era fazer no céu ou na terra como no céu. Esses diferentes encontros que o rei Davi teve com Deus, no contexto de Deus, fez com que Davi desejasse preparar para Deus um lugar onde ele pudesse também repousar a sua presença. Mas até naquele momento, Deus já habitava entre os israelitas, no meio do tabernáculo de Moisés. Deus já habitava, né? A sua presença era representada pela arca da aliança. E o sistema sacrificial permitia pessoas terem acesso a Deus, mas o processo cerimonial da lei e do ritual de se acessar a Deus era silencioso. Só algumas pessoas poderiam entrar e ver e olhar para Deus de verdade. Só que aquilo que Deus tinha mostrado para Davi no céu fez com que ele tentasse outras metodologias, outras coisas para hospedar a própria presença de Deus no meio do seu povo. Davi, então, ele faz uma revolução litúrgica, uma revolução da forma de se acessar a Deus. Em vez de silêncio, nós vamos encher a presença de Deus como é no céu. Nós vamos cantar. Em vez de carregar a presença de Deus nos ombros dos levitas, nós vamos fazer com que Deus seja entronizado, ou seja, sustentado pelo louvor
do seu povo. Em vez de oferecer para eles sacrifícios de animais, nós vamos oferecer para eles sacrifícios de louvor. Nós vamos acessar Deus em outros termos. Ele viu como funcionava no céu. Mas o período anterior de silêncio é muito importante, porque para a gente aprender, primeiro a gente fica quieto, olha, e depois a gente faz. Então, o período do tabernáculo de Moisés foi muito importante para que o povo pudesse aprender e reverenciar de fato a severidade, a seriedade da presença de Deus. Mas Davi entendeu que o coração de Deus sempre foi proximidade, desejo e intimidade com o seu povo. O que nós podemos fazer para hospedar Deus no nosso meio? Nós queremos Deus aqui e agora. Nós vamos preparar um lugar onde Deus é adorado. Nós vamos cantar e hospedar a presença de Deus que habita no meio dos louvores, que se assenta entre os querubins. Nós vamos cuidar da própria presença de Deus aqui. Só que só tinha um probleminha. A arca da presença de Deus havia sido roubada pelos filisteus há décadas. E eles haviam abandonado completamente a presença de Deus. Sei que vocês já viram isso, mas primeiro Crônicas, capítulo 13, quero mostrar para vocês alguns textos muito interessantes. Que a obsessão de Davi pela presença de Deus fez com que ele fosse atrás da própria caixa que representava a presença manifesta de Deus nos seus dias, que havia sido esquecida e que havia sido abandonado. 1 Crônicas 13, versículo 3. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Ou seja, décadas atrás, eles haviam simplesmente negligenciado o lugar da habitação de Deus. Quem não entende o quão precioso é a presença de Deus, não vai cuidar da presença de Deus da maneira com que ela merece. Mas apenas quem viu como é no céu vai querer reproduzir isso na terra. A história todo mundo conhece. No capítulo 3, Davi tenta trazer a arca para si na cidade de Jerusalém, mas ele traz de uma maneira errada e desastrosa. Ele traz dentro do carro do boi. Tem toda uma história sobre isso, de que para a gente cuidar da presença de Deus, a gente precisa fazer nos termos de Deus. É isso. Mas o ponto é que deu muito errado. As pessoas que estavam trabalhando para o projeto de Davi acontecer até morreram realizando aquela missão. O que fez com que o projeto ficasse atrasado 3 meses. Olha aqui comigo o versículo 14. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E a arca do Senhor... E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele possuía. Porque onde a presença de Deus é hospedada, todas as outras coisas são acrescentadas. Só que teve um problema. 3 meses da presença de Deus na casa de Obed-edom acabou com a vida de Obed-edom. Obed-edom, ele não era israelita. Ele era um gentil. Né? Ele era de outro povo. Só que a presença de Deus tocou ele. Só que ele tocou na presença de Deus. Só que ele viu o lugar da presença de Deus. Imagina, Davi chega no meio da estrada e fala, rapaz, se a gente continuar levando essa arca do jeito que a gente está indo, eu preciso descobrir outro jeito, porque está morrendo gente aqui. Vamos botar ali na casa do Obed, rapidão, e a gente já resolve esse BO, vamos descobrir como que a gente faz. E aí demora só 3 meses para eles descobrirem o jeito certo e se preparar para poder fazer a jornada, né, da casa de Obed-edom até a cidade de Jerusalém, carregando a presença de Deus, carregando a arca da presença. O que ele não imaginava é que a arca e a própria presença de Deus havia completamente destruído e transformado a vida de Obed-edom. Psicologia normal vai falar que tudo aquilo que você pratica por mais ou menos 21 dias se torna
um hábito. Se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, né, depois de 21 dias, insiste até 3 meses. E aquilo deixa de ser, né, não só uma mudança, se torna um hábito, mas se torna também um estilo de vida. Agora imagina a presença de Deus na sala da sua casa, no meio da sua casa, por 3 meses. Todo dia o Obed-Edom chegava da fazenda, olhava aquela caixa. Hein? Ah, olha, é bonita mesmo. E aí ele acordava de manhã, estava a mulher dele olhando os querubins. E de repente, quando ele chegava no almoço, estava a família inteira sentada olhando assim. O que é esse negócio tem que atrai nossa atenção desse jeito? Por que a gente só quer ficar olhando para ele? O que tem nesse negócio que faz com que todas as coisas ao nosso redor sejam impactadas e transformadas positivamente? Não por 21 dias, mas por 3 meses. A palavra de Deus vai falar que tudo o que ele possuía foi abençoado. As vacas ficaram mais bonitas. A fazenda começou a dar mais negócio. A mulher de Obed-Edom ficou mais gente boa. Os filhos de Obed-Edom ficaram mais obedientes, gente fina. E até o próprio Obed-Edom falou, tá, se isso é o meio pelo qual eu posso experimentar essa relação de proximidade e de intimidade todos os dias, eu não quero mais outra coisa da minha vida. E aí então chega Davi, ô Obed, descobri o jeito certo. Rapaz, não é no boi, é nas costas. Foi mal. Vamos levar embora a Arca da Aliança hoje, beleza? Aí a cara de Obed fica como? Não, bicho. Como você vai tirar da minha vida aquilo que mudou a minha vida e aquilo que trouxe sentido para a minha vida? Eu quero morar onde Deus está. Te vira, Davi. Agora você vai ter que arrumar um emprego para mim lá em Jerusalém. Porque eu vou vender tudo e deixar para trás a minha vida, porque é melhor um dia na porta da barraca que você está arrumando do que 1000 em qualquer outro lugar. Vocês acham legal isso? Mas adivinha do que Davi empregou Obed? Porteiro. Olha aqui. 1 Crônicas 15. Versículo 24. Vou ler vários nomes aqui que você pode botar no seu filho quando ele for nascer. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer. Quem gostou aí de algum? Alguns dá, né? Outros não dá muito. Ok? Gente, pensa assim, ó, seu filho um dia vai para a escola, vai sofrer bullying. Presta atenção aqui, ó. Versículo 24. Todos os sacerdotes foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da arca do Senhor. Obed-Edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. Em alguma versão vai dizer que eles foram escolhidos para ser porteiros da arca. O bicho vendeu e deixou tudo para trás por causa da sua magnífica obsessão pela presença. E ele falou, é melhor um dia de porteiro do que 1000 fazendo qualquer outra coisa. E aí agora a gente tem um gentil, alguém que não era judeu, que não era levita, que não devia estar trabalhando com as coisas do templo, com as coisas do tabernáculo. A gente tem alguém, tipo eu e você, gentil, a gente não é do povo da aliança. Mas alguém que foi capturado e fascinado pela presença de Deus, que ele falou assim, eu vou deixar tudo para trás e eu vou correr atrás da presença. Eu vou mudar para Jerusalém e eu vou atrás do lugar onde Deus habita. Eu quero morar nesse lugar. Dá uma olhada comigo no Salmo 84. E aí, estão gostando do passeio da Bíblia? Legal? Razoável.
Queridos, dá uma olhadinha aqui, ó. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto um desejo profundo. Sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios. Ele falou assim, olha, até o pardal encontrou um lugar na sua casa. E a andorinha fez um ninho para si aqui, desse lugarzinho. Eu, porém, encontrei os meus altares, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Um outro texto incrível é quando o rei Davi fala, eu quero habitar à sombra das tuas asas. Outro texto da minha fanfic é que em uma determinada hora do dia, o sol ia baixando na tenda. E de repente, o lugar onde Davi sentava, próximo à Arca da Aliança, fazia uma sombra da asa do querubim. E aquela sombra batia nele e ele falava, eu quero morar aqui. Eu encontrei o melhor lugar do mundo. Mas a pergunta que eu fiz no começo, ela continua sem resposta. E ela continua sendo feita na nossa geração. E aí? O que nós vamos fazer com a grandiosidade que temos visto de Deus? O que vamos fazer com a revelação a respeito de Deus que temos recebido nesses dias? É incrível que a gente está crescendo no conhecimento de Deus, mas Deus está assim, ei, e aí, será que você está também preocupado com o lugar da minha presença? Será que você está interessado também com a minha mudança para a Terra? Será que você está envolvido com o meu projeto ao ponto de preparar a sua geração um lugar onde eu possa habitar? Eu desejo encher toda a terra com o conhecimento da minha glória. E eu estou em busca de alguém que esteja interessado na mesma coisa. De tempos em tempos, Deus encontra amigos. Pessoas que estão olhando de volta para Ele. E pessoas que querem a mesma coisa que o seu coração bate. Pessoas que viram que dá para fazer muita coisa legal na vida, mas nada se compara com o lugar da própria habitação de Deus. Agora, me diga, quem é o obsessivo que Deus chama de homem segundo o seu coração? Quem é a pessoa que é marcado na Bíblia, mesmo tendo feito dezenas de crimes e atrocidades? Mas a palavra final sobre ele não é nenhum dos seus pecados, mas o desejo que ele teve pelo coração e pela emoção de Deus. Queridos, essa é a nossa história. Em proporção, talvez os pecados de Davi sejam mais cabeludos, mas todos nós somos também culpados de um monte de coisa. Mas a palavra que define a sua vida pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Alguém que está interessado no que Deus sente. O coração de Deus é o centro das suas afeições. Tudo aquilo que Deus sente, não é porque Deus é Deus e Espírito, não significa que aquilo que Ele sente não é real. Então, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua generosidade e todos os afetos de Deus, todo o coração de Deus, precisa ser o objeto da nossa fascinação, do nosso desejo. Mergulhar e descobrir o que Deus pensa e sente. Quem é esse Deus? Porque se formos segundo o coração de Deus, nós vamos ter que ter uma resposta boa para a pergunta de Isaías 66. Eu quero preparar um lugar para Deus. Último texto, talvez. Salmo 132. O Salmo 132, depois de ler todas essas coisas, vai fazer um pouco mais de sentido. Ok?
Salmo 132, versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi, de tudo que ele sofreu. Mas ele fez uma promessa solene ao Senhor e jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa e não descansarei na minha cama e não deixarei com que os meus olhos durmam. Queridos, isso não foi uma obsessão? Eu não sei explicar. Ok? Ninguém fala disso de alguma coisa que não é obcecada. Ninguém fala assim com nada. Ok? É muito sério. Não fecharei as pálpebras para cochilar enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor e o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrato e a encontramos pelos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor e adoremos diante do teu trono. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu descanso, junto com a arca, que é o símbolo do seu poder, e que os teus sacerdotes se vistam de justiça, e que os teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aqueles que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi, e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei no seu trono um descendente dos seus descendentes que obedecem os termos da minha aliança e aos preceitos que lhes ensino. Sua linhagem real continuará para todo sempre, pois o Senhor escolheu Sião e desejou-a para habitar para sempre. Esse é o meu descanso eterno, disse ele, e habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei. Lê o Salmo 132 e o comprometimento de Davi em preparar um lugar para Deus. Nesses termos, depois da gente ter explorado o que Davi viu e a pergunta que Deus está fazendo, deve servir para nós também de questionamento. Eu preciso dar uma resposta ao desejo de Deus de se mudar para a terra. Eu sei que tem muitas coisas importantes para se fazer na vida, mas não existe nada que se compare em preparar um lugar onde Deus possa habitar. A obsessão de Davi é proporcional à revelação de Davi. E a nossa resposta é proporcional à nossa revelação. Se nós estamos vendo Deus e a sua dignidade, a única resposta é oração, adoração incessante. Porque é assim que ele é tratado no trono dos céus. Eu não vou abrir, mas você pode olhar depois. Amós 11. E Atos 15. Ok? Depois você olha. Promete com ele. Vai olhar? Sim, né? Centenas de anos depois da destruição, ou do fim do tabernáculo de Davi e da destruição do templo de Jerusalém, o profeta Amós fala: um dia Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi e trazê-lo de volta das suas ruínas. Tipo, centenas de anos depois, o que Deus lembrava era de como a sua presença era entretida e hospedada no tabernáculo. Incrível, não é? Porque o templo era muito mais bonito, mas o coração de Davi era muito mais interessado na presença. Atos capítulo 15. Queridos, o livro de Atos é espetacular. É a história da igreja acontecendo, nascendo. Atos 15 é mais ou menos 20 anos depois de Atos 2. Ok? Atos 2, o Espírito Santo cai, 120, línguas de fogo, Xarabanais, todas aquelas coisas acontecem. 3.000 pessoas são salvas em um dia e a igreja ia avançando, crescendo. Glória, glória. Perseguição, mas também muito poder. E aí, em Atos 15, eles têm um problema, né? O primeiro concílio da igreja.
E eles fazem um concílio na cidade de Jerusalém para resolver um BO. E o BO era o seguinte: tem muito não-judeu se convertendo. O que a gente vai falar com eles? O que a gente vai exigir deles? Será que a gente vai exigir eles virar judeu ou será que a gente vai deixar eles meio que de boa? Graças a Deus que naquele concílio eles deixaram a gente continuar comendo bacon. Amém? Porque judeu não come bacon. Judeu não bota nem queijo no hambúrguer. Olha que triste. É triste você ir no McDonald's em Tel Aviv ou Jerusalém. É triste. Brincadeira. Mas é sério. Imagina, naquele dia, eles podiam ter decidido se a gente ia comer bacon ou não. Mas sabe uma coisa que o Tiago, irmão de Jesus, falou naquele dia? Atos 15, ele falou: ei, isso aqui que está acontecendo em Atos, esse avivamento todo está acontecendo, sabe por quê? Porque Deus prometeu que iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, o próprio avanço da igreja do livro de Atos está conectado com a paixão furiosa de Davi pela presença de Deus. E porque um grupo de pessoas se ocupou de Deus de maneira radical. Quando você vê Atos capítulo 2, o que aqueles caras faziam todos os dias? Versículo 42. E todos os dias eles estavam no templo, nas casas, com oração, na palavra dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Todos os dias, queridos, o que a gente faz todo dia? Geralmente a gente faz todo dia a nossa obsessão. Todos os dias a gente faz aquilo que a gente mais ama. Bom, a maioria de nós hoje vive para fazer todos os dias aquilo que a gente precisa fazer. É ou não é? Ou é trabalho ou escola? Vai. Mas e se você pudesse estar no lugar de Davi e responder: o que você mais quer fazer da sua vida? Porque o rei Davi não deixou de ir para a escola, nem deixou de trabalhar. E ele não deixou morrer a sua obsessão. O seu desejo era a presença de Deus e ele levou isso até as últimas consequências. A igreja de Atos tinha que trabalhar também, tinha que fazer um monte de coisa também, mas eles estavam todos os dias sustentando uma reunião de oração. E isso tudo culmina com o avivamento do livro de Atos e a resposta de Tiago no capítulo 15. Isso que está acontecendo é Deus restaurando o tabernáculo caído de Davi, como ele prometeu. Eu acredito que nos nossos dias, um grupo de pessoas também vai ficar indignado com a sua normalidade, com a sua mesmice, e vai falar: quer saber? Se esse é o preço para ter Deus perto, eis-me aqui. Eu quero preparar um lugar para Deus habitar, em Londrina como no céu, na terra como no céu. E em todo lugar Deus vai levantar homens e mulheres obcecadas pela sua presença, que vão fazer as coisas que precisam ser feitas, que é trabalhar, estudar e dar conta da vida, mas que o desejo e o anseio mais profundo do seu coração é Deus. E eles vão fazer de alguma maneira prática, colocar Deus na sua agenda. E vai deixar Deus e a sua presença afetar o ritmo da sua vida. Porque não vale a pena viver sem a presença. Viver sem a presença de Deus é apenas existir. Deus está nos chamando para uma comunhão profunda com Ele mesmo. E para que a gente possa fazer isso, nós podemos olhar para as incríveis histórias do passado, mas saber que o nosso futuro adiante é glorioso. Antes do retorno de Jesus, Deus vai encher a terra de oração e adoração incessante. Porque um grupo de pessoas maior do que o normal vai ter visto a beleza e a glória e a dignidade de Deus, vai dar a única resposta adequada. Nós vamos preparar um lugar para você aqui, na nossa cidade como no céu. A palavra de Deus vai dizer, em Isaías 42, que em todo lugar, oração e adoração, desde o deserto até as ilhas, em todos os lugares, dos mais distantes lugares, antes do retorno de Jesus, oração e adoração, um cântico novo vai estar sendo cantado ao Deus Todo-Poderoso. E nós estamos
num momento muito bom da nossa vida para fazer disso a nossa obsessão. E de fazer disso aquilo que a gente realmente quer, queridos. Em breve nós vamos ser bombardeados com opções e com possibilidades e com um monte de coisa. O mundo inteiro está diante de nós. Na geração que a gente vive, basicamente tudo é possível. A gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode sonhar qualquer coisa, a gente pode ir para qualquer lugar, a gente pode ter a vida que a gente quiser. É uma loucura viver nessa geração, mas nessa geração Deus também vai levantar pessoas que querem a sua presença, que falam: uma coisa eu peço, e eu não vou dar descanso aos meus olhos, enquanto Deus não encontrar um lugar para habitar no meio de nós. Fica de pé no seu lugar, nós vamos concluir. Feche seus olhos, não precisa conversar ainda. Fica de boa. Concentra naquilo que a gente está ouvindo. Concentra naquilo que o Espírito está falando contigo. A nossa geração também precisa responder a pergunta de Isaías 66. Se o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, onde que eu posso morar? Onde que eu posso habitar? Onde que eu posso pairar com a minha presença? Os nossos dias são como os dias da arca e os dias da criação. O Espírito está pairando sobre o caos, sobre uma terra sem forma e vazia. Ele está procurando um lugar onde ele possa pousar e repousar a sua presença. Nós podemos dar uma resposta adequada diante da glória e da dignidade que nós temos visto em Deus. A única resposta possível é preparar um lugar para Ele habitar. Se Deus habita no meio dos louvores, querido, você já sabe o que você tem que fazer. Se o trono de Deus é santidade e justiça, você sabe como que você tem que viver. Você precisa arrumar a sua vida com Deus. E você precisa praticar santidade e justiça, enquanto nós preparamos um lugar para a presença de Deus, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Eu queria que você visse a sua vida e o fim dela e a finalidade dela. Deus olhando de volta para você, enquanto você está olhando para Ele. Os nossos olhares se cruzando, porque nós estamos interessados um no outro. Quando Deus olha para a terra, Ele está em busca de alguém que esteja olhando de volta para Ele, interessado nele. E nessa noite nós podemos dar uma resposta. Nós podemos preparar um lugar para Deus habitar no meio dos nossos louvores. E aí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? O que a gente vai fazer da nossa vida? Será que a gente vai, viver o sonho médio, da classe média? Um emprego, um trabalho, um casamento, uma família, um carro, uma prestação? Queridos, a vida é muito mais do que isso. Deus quer se mudar para a terra. E você pode ser um agente que prepara um lugar para onde Ele pode pousar, onde Ele pode pairar, onde Ele pode estar, onde Ele é bem recebido, onde Ele é entretido, a sua presença é devidamente hospedada. Jesus ia para muitos lugares no seu ministério terreno, mas Ele gostava de dormir em Betânia, porque lá os seus amigos sempre preparavam para Ele um lugar de descanso e repouso. Lá tinha uma moça que assentava aos seus pés e derramava sua vida inteira aos pés dele. É alguém que viu Ele como Ele realmente é. É alguém que compreendeu a dignidade que Ele realmente tem, a glória e a majestade que está em Jesus, o Filho do Homem. Na nossa geração, alguém precisa dar uma resposta adequada, semelhante a Maria.
Eu também quero que você venha e descanse no nosso meio. Venha habitar entre nós. Pai da glória, eis-nos aqui mais uma vez. Nós queremos mais do que uma visita. Nós queremos a tua glória no nosso meio. Nós queremos a tua presença entre nós. Pai, eu oro para que o Senhor remova dos nossos corações tudo aquilo que impede o seu amor de ser experimentado, ser desenvolvido e crescer. Vem, Espírito Santo, remove das nossas vidas todos os outros amores que competem contigo e ajuda-nos a amar a tua presença e a dar para ela a primazia, preeminência e um lugar de importância devido ao seu nome. Pai da glória, vem e derrama nos nossos corações revelação a respeito da sua majestade, revelação a respeito da sua dignidade, do seu merecimento. O que os 24 anciãos veem que eu ainda não vi? O que os 4 seres viventes viram que eu ainda não vi? O que Isaías provou que eu ainda não experimentei? O que Ezequiel viu? O que Daniel viu? O que Davi contemplou? O que Obed-Edom vivenciou? O que esses homens experimentaram que eu ainda não vi, que eu ainda não experimentei? Eu quero ver você, eu quero te conhecer e eu quero agir de uma maneira coerente com a revelação que tenho de ti. Pai da glória, eis-nos aqui para que o Senhor venha, faça aquilo que está no seu coração. Nós queremos dar uma resposta adequada. A sua dignidade, a sua beleza. Tu és merecedor de oração e adoração dia e noite. Se tu habitas no meio dos louvores do seu povo, nós somos um povo que vai te louvar e te exaltar. Se o Senhor habita sobre a santidade e a justiça, é assim que nós vamos viver. Pai da glória, nós queremos que a última palavra sobre nós seja que nós fomos atrás das emoções do seu coração. Nós ficamos interessados, fascinados, capturados pelas suas emoções, pelas suas afeições, pelos seus afetos, por aquilo que bate no seu peito, pelo sagrado coração de Jesus. Vem, Espírito Santo, e revela-nos a paixão de Deus por nós e a paixão de Deus por Deus, para que possamos dar uma resposta adequada a esse amor extravagante. Vem, Espírito Santo, toca nos nossos corações e abre o nosso entendimento, visita-nos com o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que possamos conhecer e compreender as riquezas que existem em Cristo e a herança que você tem em nós. Nós somos a tua herança, nós somos a tua recompensa e o teu galardão. Vem, Espírito Santo, muda as coisas de lugar, sacode as nossas vidas até que nada mais esteja bem sem ti. Não está nada bem agora.